Espírito Santo, enchei os dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sou o Padre Maurício, da paróquia de São Cristóvão, em Valinhos. Estamos hoje no nosso 33º encontro, lendo o Novo Testamento. Hoje nós leremos a terceira carta de São João, a carta de São Judas e creio que iniciaremos o Apocalipse de São João. Seja bem-vindo, deixe o seu gostei ou o seu não gostei e possamos concluindo a nossa jornada no Novo Testamento e quem sabe a gente não começa a jornada do Antigo Testamento. Muito bem, terceira carta de São João. Já tínhamos lido a primeira carta, que falava sobre o amor, qual que é o distintivo de todo cristão e como podemos ter a certeza da presença de Deus. Aquele que ama, conhece a Deus, aquele que não ama, desconhece a Deus. Capítulo 1 da terceira carta. O ancião ao amado Gaio, ao qual amo na verdade. Amado, desejo que prosperes em tudo e que tua saúde esteja tão bem quanto tua alma. Alegrou-me muito a chegada dos irmãos e o testemunho que deram a respeito da tua verdade, do modo como caminhas na verdade. Para mim não existe alegria maior do que ouvir que meus filhos caminham na verdade. Esse ancião é também chamado presbítero, ele demonstrando aqui o seu ministério a este amado Gaio, que continua firme no seu caminho ao Senhor. Provavelmente algum outro apóstolo, algum outro presbítero ou algum missionário. Nós vamos continuando. Versículo 5. Amado, tu procedes com fidelidade para com teus irmãos, ainda que forasteiros. Diante da igreja, eles deram testemunho de teu amor. Farás bem em provê-los para a viagem, de um modo digno de Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram em viagem, sem aceitar nada da parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores com a verdade. Escrevi uma mensagem à igreja, mas Diótrefes, o que gosta de ser o primeiro entre eles, não nos acolhe. Por isso, se eu vier até vós, recordarei a sua atuação, as más palavras que espalha a nosso respeito. E como se isso não bastasse, ele mesmo não recebe os irmãos, impede aos que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem vem de Deus, quem faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Esse pequeno trechinho traz aqui uma verdade que deveríamos ter em nosso coração. Nós vivemos entre os pagãos, entre os maus e os bons, e devemos fazer o discernimento deles. E não é porque somos de Deus que nós não sofreremos incompreensões, não é porque somos de Deus que nós não sofreremos às vezes até algum tipo de perseguição, ingratidão. Se até o apóstolo São João, que é o apóstolo do amor, foi rejeitado,
miseravelmente nós também seremos. E confusão, mais uma vez, como nós podemos ler lá nos Atos dos Apóstolos, confusão na igreja nós temos desde o início. E orgulhosos também, que tomam o ministério, que tomam a igreja em seu benefício. Não servem a Deus, mas se servem de Deus. Imagina ele rejeitando a tradição do apóstolo, a tradição apostólica. É algo muito mal mesmo. Bem, sofreremos isso também nós. Versículo 13: tinha muito para te escrever, mas não quero escrever-te com tinta e caneta. Espero, porém, ver-te em breve e falar-te de viva voz. A paz esteja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos um por um. Assim termina a terceira carta de São João. A primeira ele fala do amor e na terceira ele fala da rejeição. O amor comporta isso. Então, não é porque somos bons que não seremos também rejeitados. É um pouco da nossa condição. Agora sim, vamos à carta de São Judas. A carta de São Judas, nós sabemos que Judas é um dos irmãos do Senhor, é um dos apóstolos, não é o Iscariotes, né? É o Tadeu, é o Judas Tadeu, é o patrono dos funcionários públicos. O São Judas, ele foi martirizado a machadadas. Diz a tradição que ele foi ali pregar na região da Índia, e ali ele se gastou pelo Evangelho, nas proximidades da Índia, e ali ele se gastou pelo Evangelho. E nos chega então esta carta, que nós queremos ler também com muita devoção. Judas, primeiro capítulo da carta de São Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos eleitos, amados em Deus Pai e guardados para Jesus Cristo, a vós misericórdia, paz e amor em abundância. Nós temos dois Tiagos no Evangelho. O Tiago, que é irmão de João, e o Tiago, o irmão do Senhor, o Tiago, filho de Alfeu, filho também de Cleofas. E Judas também é irmão, é primo de São Tiago, também irmão do Senhor. Me parece que são esses os irmãos do Senhor, o Tiago, o maior, depois o São Judas e também parece-me que São Simão. Inclusive, São Judas e São Simão são celebrados juntos. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos eleitos, amados em Deus Pai e guardados para Jesus Cristo, a vós misericórdia, paz e amor e abundância. Amados, estando todo empenhado em escrever-vos a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de mandar-vos uma exortação a fim de lutardes pela fé que foi transmitida aos santos uma vez para sempre. É que se infiltraram certas pessoas, das quais desde há muito estava escrito o seguinte juízo: ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Embora estejais plenamente instruídos, quero lembrar-vos de que o Senhor primeiro salvou o povo da terra do Egito, mas no segundo momento fez perecer os que não foram fiéis. E os anjos, que não conservaram a sua dignidade, mas abandonaram a própria morada, ele os guardou presos em cadeias eternas, debaixo das trevas para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que do mesmo modo praticaram libertinagem e desvios carnais, foram postas como exemplo, castigadas como um fogo eterno. Do mesmo modo, essas pessoas, levadas por devaneios, mancham a carne, desprezam a dominação,
e insultam os seres gloriosos. No entanto, o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo o corpo de Moisés, não ousou lançar contra ele a acusação de blasfêmia, mas apenas lhe disse: o Senhor te repreenda. Esses tais, porém, blasfemam contra o que desconhecem e, por outro lado, corrompem-se naquilo que até os animais, sem razão, conhecem pela natureza. Ai deles! Enveredaram pelo caminho de Caim, por amor ao lucro, precipitaram-se no extravio de Balaão e perderam-se na rebelião de Coré. Essa gente é a desonra de vossas refeições comunitárias. Banqueteiam-se sem temor, apacentando-se a si mesmos. São nuvens sem água, que passam levadas pelo vento. São árvores do fim de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, desarraigadas. São ondas furiosas do mar, que espumam as próprias abominações, estrelas errantes, às quais é reservado para sempre o turbilhão das trevas. Também para eles profetizou Enoque, o 7º patriarca depois de Adão. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para exercer o juízo contra todos e para denunciar todos os ímpios a respeito de todas as impiedades que cometeram e dos insultos que, como ímpios pecadores, proferiram contra ele. São murmuradores, descontentes, que andam ao sabor de suas paixões. A sua boca fala com arrogância e, por interesse, adulam os outros. São Judas está meio bravo. Já disse isso várias vezes, inúmeras vezes. A comunidade cristã, ela foi crescendo, ganhando adeptos, mas só que foi ganhando adeptos de diversas culturas, de diversos povos, de diversos lugares. E essas pessoas não abandonaram as suas próprias concepções e aderiram perfeitamente ao Senhor, fazendo corromper a doutrina santa. E quem foi que resguardou todas essas doutrinas foram os apóstolos, a quem foi revelado tudo. Bem, e me parece que ainda hoje continua assim. Poderia dizer que ali no século XI também continua assim. A igreja sempre teve dificuldades por manter a verdade, sempre teve desordeiros. E, no entanto, Deus, por seus méritos e por seus caminhos, foi guiando a Santa Igreja. Hoje também vivemos entre esses lobos ferozes que blasfemam contra Deus, e alguns até se dizem católicos. Mas devemos fazer esse discernimento. Se não estão de acordo com a santa tradição e com a Sagrada Escritura, eles são lobos ferozes. Eu gostei aqui, são ondas que vomitam violência e blasfêmia, como a onda que quebra ao mar, vociferando, mas não tem poder algum. A internet me parece que é assim também. Tem muita gente esquisita lá. Não vão se deixando levar. Eu também estou aqui na internet, né? Pode ser que eu também seja um esquisito, mas não se deixem levar apenas por opiniões, mas reservemos aquilo que é da Santa Igreja desde sempre. Versículo 17: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos diziam: nos últimos tempos aparecerão zombadores, andando ao sabor de suas ímpias paixões. São eles que provocam divisões, são mundanos e não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé e orai no Espírito Santo, de modo que vos mantenhais no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aos que estão com dúvidas, tratai com misericórdia. A alguns deveis salvar, arrancando-os do fogo. De outros ainda deveis compadecer-vos, mas com temor, evitando até a roupa que a carne deles contaminou. São Judas é meio bravo, né? A família de nosso Senhor Jesus é uma família meio brava.
Aquele que é capaz de guardar-vos sem pecado e de apresentar-vos irrepreensíveis e jubilosos perante a sua glória, ao Deus único que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e autoridade, desde antes de todos os séculos, e agora e por todos os séculos. Amém. Uma cartinha curta que admoesta aqueles que bagunçam a Santa Igreja de Deus, que deturpam a doutrina, que apacentam-se a si mesmos. Eu repito, a igreja tem dificuldade desde todo sempre, o demônio vai atacá-la mesmo, e nós devemos agora fazer sempre esse discernimento. E como fazemos discernimento? Lendo a Sagrada Escritura, conhecendo a santa doutrina da igreja, conhecendo a santa tradição e vivendo numa vida de oração, numa vida interior, sem a qual nada podemos fazer. Bem, agora vamos ao fim do Novo Testamento. Nós vamos ler agora o temido Apocalipse de São João, e nós vamos ver que não é tão temido assim. O Apocalipse de São João parece que, como está escrito, né? Ele estava na ilha em Pátimos, já um pouco recluso. São João já tinha feito toda a sua vida. Provavelmente a Virgem Maria já o tinha deixado, sendo assunta ao céu, e ele já passou do arauto, do anúncio do Evangelho, também para uma vida mística. São João é um dos primeiros místicos da Santa Igreja, que vivendo nesse mundo, ele já tinha visões do céu. São essas visões místicas que nós vamos então agora ter contato, são parte de oração de São João, são partes de visões que ele teve e também exortações, como nós vamos ver ao longo de todo o Apocalipse. O livro está ali entre os anos 70, 80, mais para o finzinho da sua vida. Nós temos um pouco a tradição de que São João tenha morrido de morte natural por volta ali do ano 100. É o único dos apóstolos que não morreu mártir. Ele morreu conforme a vontade do Senhor. Eu acho que foi um pedido da Virgem Maria. Como ele tomou conta dela, ela tomou conta dele até o fim. Então ele não morreu mártir como os outros apóstolos, mas morreu de morte natural, lá perto do ano 100. Imagina que ali em torno do ano 30 ele tinha 12 anos, então ali aos seus 80 e tantos anos, mais ou menos 80 anos, 82, e para aquela época era uma vida imensa, né? Uma vida muito grande. Então vamos começar. Tudo tem de ter um início. O Apocalipse de São João. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Ele a deu a conhecer pelo seu anjo a seu servo João, que atesta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, segundo o que viu. Bem-aventurado aquele que faz a leitura, e bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia e guardam o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Bem, somos bem-aventurados, estamos aqui lendo, fazendo a leitura. Versículo 4, João, às 7 igrejas que estão na Ásia. A vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Bem, a São João, então, ele fez o caminho oposto ao de São Judas. Enquanto São Judas foi indo para o Oriente, a tradição diz que ele chegou até ali na região da Índia, São João fez o caminho oposto. Ele subiu
ali pelo Líbano, passou ali pela Ásia, que nós chamamos hoje de Turquia, chegando ali nas proximidades da Grécia. Não sei se vocês vão se lembrar, né? Tem ali o norte da África, depois nós temos o Egito com o delta do Nilo, subindo pelo Egito, nós temos ali Judá, nós temos Israel, sobre Israel nós temos o Líbano, e depois vai fazendo o contorno pelo mar Mediterrâneo. É esse contorno lá em cima, o que hoje é a Turquia, que vai se aproximando da Grécia, que depois vai se aproximando da Itália, por sua vez. Nós estamos nessa parte do Oriente, da Ásia Menor, que é ali onde hoje é a Turquia, e ali havia uns 7, o termo que eu vou usar não é bom, o termo preciso é igreja, mas seriam como que 7 dioceses, para quem o São João escreve, 7 dioceses e 7 bispos. Aliás, para que tenha uma igreja, é necessário ter um bispo. Sem um bispo não tem uma igreja. Por isso que aqui nós temos a igreja de Campinas. Porque onde é que está o bispo? Em Campinas. E onde está a igreja com a qual o bispo governa toda a diocese? Em Campinas. Lá está, portanto, a cadeira de governo. Por isso chamamos a catedral. Catedral porque lá está a cátedra do bispo da igreja que está em Campinas. E é por isso que a cátedra também é chamada de sé, de onde vem a palavra sede, né? Onde está a cadeira. Então, igreja católica só tem igreja quando temos um bispo. Por isso que quando o Papa morre, dizemos que a sé está vacante. A sé existe, mas precisa de um bispo para governar a igreja, né? A igreja que está em Roma, que preside as igrejas de todo o mundo. Então, quando falamos em igreja, na Santa Igreja Católica, estamos falando de dioceses. Então, quando falamos reunião das igrejas, bem, os bispos das dioceses se reuniram, por isso que é chamado igrejas, porque o bispo é, ele também, a igreja. Onde está o bispo, está a igreja de Cristo. Então, nós vamos ler aqui as admoestações. Então, são essas cidades nas quais estão os bispos, onde tem uma igreja constituída. Aquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e também aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Todos os olhos o verão, né? Todos saberão de Jesus, todos conhecerão Jesus, todos terão acesso, e a ele a glória, pelos séculos dos séculos. Eu sou o Alfa, diz o Senhor, e o Ômega. O que significa eu sou o Alfa e o Ômega? No alfabeto grego, a primeira letra é a letra alfa, e a última letra do alfabeto grego é o ômega. No português, não. A primeira letra é o A, e a última letra é o Z. Então, quando se diz eu sou o Alfa e o Ômega, quer dizer que Jesus é o início e o fim. Ele é o fundamento de toda a existência. Ele é o fundamento de todas as coisas. E não à toa que no Sábado Santo, nós entramos com o Círio Pascal, e é justamente essa letra que nós inscrevemos naquela vela, no Círio, que vem também do Kyrio, o Senhor, aquela luz, aquele fogo santo, aquela luz que ilumina, é a lembrança de nosso Senhor Jesus. Por isso que grifamos no Círio Pascal, Alfa, Ômega, ele é o princípio e o fim. E depois colocamos o ano corrente, a ele o tempo e a eternidade, pelos séculos dos séculos. Amém. Traçamos antes
a cruz e depois de tudo isso pronto, colocamos os cravos e aí então acendemos o círio pascal, que é o Cristo que ressurge ao fogo novo, é o Cristo que ilumina todos os povos. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, estive na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, entrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas. Igreja aqui, pensem em dioceses, hein? As 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas 7 cidades nas quais haviam os bispos constituídos. Então voltei-me para ver a voz que me falava, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã alvejada, e igual à neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze, quando brilha no forno, e sua voz era como a voz de águas torrenciais. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol brilhando com o fulgor. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele pôs sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Cada diocese tem um anjo que vela diante do Senhor. Recebemos isso da tradição. Só uma curiosidade litúrgica, né? Nós colocamos sobre o altar ou ao lado dele 2 velas, ao menos, para rezar a missa, ou 4 velas, ou 6 velas em solenidades. E quando vem o bispo, podem ser postas 7 velas. Justamente lembrando do Apocalipse. Eu vi aquele homem poderoso que estava em torno das suas 7 velas, dos 7 candelabros. As igrejas são presença de Cristo. As igrejas são candelabros que iluminam. As dioceses são esses candelabros. E Deus colocou um anjo para que guardasse cada diocese, louvando a Deus incessantemente e protegendo também a Santa Igreja, as dioceses todas. E essas são as estrelas de Cristo, são os anjos, e os candelabros são essas igrejas com as quais Jesus vai iluminando todo o mundo. Vamos ver o que é que Jesus falou para a igreja que está em Éfeso. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Quem é o anjo da igreja que está em Éfeso? É ao bispo. O bispo é o anjo que está em Éfeso, é ele que deve guardar as ovelhas, é ele que deve proteger a igreja, é ele quem deve guiar os fiéis, por isso que ele é o anjo da igreja, e é ele que fala da igreja a Deus. Então, ao anjo da igreja, ao bispo, quando falar ao anjo da igreja, pensem no bispo. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: assim fala aquele que segura em sua mão direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro.
Conheço as tuas obras, teu esforço e tua perseverança, e porque não suportas os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. És perseverante e suportaste por causa do meu nome, sem desanimar. Tenho, porém, algo contra ti. Abandonaste o teu amor primeiro. Então, começou elogiando, dizendo que é um bispo inteligente, sabe discernir quem é o bom, quem é mau, sabe quem é apóstolo de verdade e quem não é, e tem protegido. Contudo, volta ao teu amor primeiro. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as tuas obras do início. Caso contrário, se não te arrependeres, virei e removerei teu candelabro do seu lugar. Mas em teu favor tens isto: detestas as obras dos nicolaítas, que eu também detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei como prêmio comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. De novo, o início da igreja foi muito difícil e começaram a aparecer as heresias. E uma dessas heresias é os nicolaítas, que vem de um certo Nicolau que tinha uma visão gnóstica da vida. Começou a separar, como se tivesse um caminho próprio para que as pessoas pudessem percorrer, e vai separando o que é do corpo e o que é da alma, desprezando também o que é o corpo. Também foi uma dificuldade da igreja no início. Heresia sempre tivemos ao longo da história da igreja. As pessoas que vão interpretando mal a santa doutrina e a palavra revelada. E quem é que faz o discernimento, hein? Os bispos. É o magistério quem vai colocando ordem. Nós não seguimos qualquer voz, nós não seguimos qualquer ideia, nós vamos seguindo as ideias conforme o discernimento dos bispos. Eles têm esse ministério para isso. Vejam os protestantes, né? Eles vão tendo as suas interpretações. Não gostei, eu migro, não gostei, eu crio uma outra, e eles vão se dividindo cada vez mais, e às vezes eles falam coisas opostas entre si. E o que é que garante a unidade na igreja, além da doutrina? O Santo Magistério. Esmirna, versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, de novo, ao bispo da igreja de Esmirna. Já passou um sabão no bispo de Éfeso, agora vamos escutar o bispo de Esmirna. Assim fala o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço tua tribulação e tua pobreza, contudo és rico, e a blasfêmia da parte dos que se dizem judeus, mas na realidade não são judeus, e sim sinagoga de Satanás. Não tenhas medo daquilo que vais sofrer. O diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para pôr-vos à prova, e passareis pela tribulação durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não será atingido pela segunda morte. Não tenha medo de dar a sua vida. Permanece firme. Não fica apegado às coisas criadas, mas dá testemunho. Alguns vão sofrer mesmo, é o caminho, mas seja fiel até o fim. São João é meio duro, né? Exigente. São João não, né? Nosso Senhor Jesus, né? Incentivando o bispo para que ele não tema os judeus que estavam perseguindo. Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: assim fala o que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde moras, onde está o trono de Satanás, mas tu mantens o meu nome e não renegaste a fidelidade para comigo.
nem mesmo nos dias em que Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vós, aí onde mora Satanás. Tenho, porém, algumas coisas contra ti. Tens no teu meio os que mantêm a doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a pôr tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer carne sacrificada aos ídolos e assim a prostituir-se. Do mesmo modo, admites também os que mantêm a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, porque, caso contrário, virei a ti depressa para combatê-los com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e também uma pedrinha branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece a não ser quem o recebe. De novo, os nicolaítas trazendo problema para a Santa Igreja, e esse bispo não foi muito firme. Devemos ali estar firmes na Santa Doutrina. E darei um nome novo, uma pedrinha branca. Também é um pouco o costume do início da igreja, receber um nome novo. Então, terá o nome escrito em pedra, e essa pedra será utilizada para a edificação. Tiatira. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: assim fala o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze cintilante. Conheço as tuas obras, teu amor e tua fidelidade, teu serviço e tua perseverança, e também tuas obras recentes, mais numerosas ainda que as do início. Tenho, porém, algo contra ti. Toleras essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, mas engana os meus servos, ensinando-os a se prostituírem e a comerem carne sacrificada aos ídolos. Eu lhe dei prazo para se arrepender, mas ela não quer arrepender-se de sua prostituição. Eu a lançarei no leito e lançarei os que adulteram com ela numa grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Farei perecer na morte os seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e que retribuirei a cada um de vós conforme vossas obras. A vós, porém, os outros que estáis em Tiatira, que não tendes a doutrina dela, e não quisestes conhecer as assim chamadas profundezas de Satanás, não vos imponho outra obrigação. Mantende bem o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. E ele as governará com um cetro de ferro, e como vaso de argila se quebrarão. Assim como eu recebi do meu Pai, e darei ao vencedor a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Quando se fala de Jezabel, se fala sempre da mulher que colocou em perigo toda a nação. Jezabel é aquela que perseguiu o grande profeta Elias. E Elias, mantendo-se firme, venceu os sacerdotes os sacerdotes de Balaão, os sacerdotes que eram pagãos, mas Elias se manteve firme, mas contudo Jezabel o perseguiu. Mais uma vez, dificuldade na igreja sempre se apresenta e é preciso extirpá-la, é sempre preciso purificar a Santa Igreja. Provavelmente então apareceu mais uma doutrina estranha, nós não temos clareza dessa doutrina, mas os que vão seguindo essa Jezabel, essa doutrina estranha, serão lançados ao fogo. São João não é muito do diálogo ecumênico, nem muito do diálogo interreligioso e o diálogo com o mal. Não, extirpa. Mal, tira do meio. E o bispo é o responsável por essa vigilância. Capítulo 3, Sardes.
Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Vigia, dá força ao que te resta e que estava a ponto de morrer, pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. Lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Se não te tornares vigilante, virei como um ladrão, sem que saibas em que hora virei. Existem, contudo, aí em Sardes, algumas pessoas que não mancharam suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor vestirá vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, esse aqui é um bispo um pouco pior. Ele está perdido, mas completamente perdido. E São João chama para que ele mude. Contudo, aqueles que permanecerem fiéis, apesar de um bispo ruim, vão receber a coroa da vida futura. Vão receber vestes brancas, vão receber uma vida nova. Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: assim fala o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aliás, essa daqui é uma das antífonas do ó, lá no Advento, ó claves davídica, e diz justamente isso: a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, vê, eu abri à tua frente uma porta que ninguém poderá fechar, pois tua força é pequena, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eis que te dou uma parte da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e na realidade não o são, mas são mentirosos. Farei que venham prostrar-se diante de teus pés e saibam que eu te amei. Já que guardaste o meu convite à perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que está para vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os habitantes da terra. Eu venho logo, segura o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Do vencedor farei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí não sairá. Nele gravarei o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu de junto do meu Deus. E nele gravarei também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, esse bispo aqui é mais fiel. Mesmo sendo perseguido, quando ele fala de sinagoga de Satanás, está falando dos judeus, porque eles não receberam Jesus. Então, eles são da sinagoga do mal. Agora, esse bispo de Filadélfia é um pouco mais fiel. Ele guardou o nome de Jesus mesmo em meio à perseguição, provavelmente a perseguição dos judeus. Ele defendeu o nome de Jesus e por isso ele será uma coluna, a coluna da Nova Jerusalém. Ao anjo agora Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes: sou rico e abastado, e não careço de nada, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho: compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires, e não aparecer tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para ungir os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo.
Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele e ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o bispo é aquele bispo talvez mais conciliador, que não se coloca em confusão, é o pacifista. Não estou dizendo pacífico, pacifista. Ah, não, tanto faz. Não, pode ficar na sua vida pecaminosa, não tem problema. O importante é o amor. Cuidado com quem é morno, porque Deus vai vomitar. Que o sim seja sim e o não seja não. E aqui nosso Senhor Jesus repreende. E ainda parece que, pelos escritos, pelo que está aqui escrito, é um bispo um pouco mais rico, confia mais nas suas riquezas, não em Jesus. Talvez tivesse um pouco mais de paz, talvez tivesse um pouco mais de fortuna, tivesse um pouco mais de influência, e colocava a sua confiança nisso. E isso não serve de nada. Você pode ser rico, mas se você não tiver a graça de Deus, de nada serve. Então, a sugestão: vende tudo e compra o ouro que eu te darei, compra as vestes que eu darei, para não ficar apegado às riquezas. É um desafio. Hoje é um desafio a gente colocar a segurança no nosso dinheiro. Igreja pobre é mais santa que a igreja rica, porque a igreja pobre só tem Deus mesmo, não tem mais ninguém. A sua única esperança é Deus. Que Deus nos livre disso. Capítulo 4. Depois disso, depois que ele pegou todos os recados contra os 7 bispos, 2 aí são bons, o resto mais ou menos. Depois disso vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me, qual trombeta, disse: sobe até aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente entrei em espírito. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris semelhante ao aspecto de uma esmeralda envolvia o trono. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles com vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro semelhante a cristal. No centro, em volta do trono, havia 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um touro. O terceiro tinha um rosto como de ser humano. O quarto era semelhante a uma águia a voar. Cada um dos 4 seres vivos tinham 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem cessar, proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que vem. Cada vez que os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono e adoravam o que vive pelos séculos dos séculos. Depunham suas coroas diante do trono e diziam: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade foram criadas e vieram a ser.
Aqui nós parece já um pouco mais das visões de São João, aqui talvez um êxtase, e ele vê essa glória. Quem é esse que recebe toda a glória? É o Senhor Jesus, que está sentado no seu trono, a Ele a glória. E como que São João vai demonstrando essa glória? Pelo brilho do arco-íris, pelo brilho das pedras preciosas, são expressões da glória. Aqui talvez tentando descrever toda a glória que merece o Senhor Jesus. E em torno dele haviam esses 24 tronos, 12 dos profetas e 12 dos apóstolos. E aqui eu esqueci de comentar no outro trecho, quando se fala daqueles que estavam perto, né? Eles vestiam uma túnica comprida, branca até os pés, e em volta do pescoço eles tinham uma tira, que é a descrição do modo como se já celebrava a missa. Umas túnicas e também as estolas, tal como os sacerdotes ainda hoje se vestem, né? Seja para a bênção, para a missa usa a casula, mas para a bênção, para os ofícios extras, né? Para também o batismo, para a unção, o sacerdote sempre tem essa veste branca e também esse tecido que lhe cobre o pescoço. E aqui tem os 12 anciãos que têm essa veste comprida e uma coroa sobre a cabeça. Não sei se vocês já viram os sacerdotes da igreja oriental, da igreja ortodoxa. Eles se vestem mesmo com essa coroa, por causa do Apocalipse. É uma coroa mesmo, redonda, com as imagens de Nosso Senhor Jesus, da Virgem Maria, dos apóstolos. Pesquisem lá os sacerdotes ortodoxos. Na igreja latina isso se transformou em mitra, né? É aquele chapéu, por assim dizer, que os bispos colocam para demonstrar a glória, não deles, mas a glória de Cristo mesmo. Por isso que os bispos, quando rezam a missa, quando eles entram para a missa, eles entram com aquela mitra, que é também assim a glória. Esses são os 24 anciãos, os 12 profetas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, e eles louvam o Senhor, eles louvam o Senhor Jesus. Depois eu quero chamar a atenção para essas figuras que estão ali em torno desse homem, desse trono. Não sei se vocês repararam. No centro, em volta do trono, havia 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto como de ser humano, e o quarto era semelhante a uma águia a voar. Quem são esses 4 seres vivos que a igreja interpretou? São os 4 evangelistas. Então, nós temos ali São Marcos, que é representado pelo leão. Nós temos ali o touro, que é São Mateus. Depois tinha o outro que tinha um rosto de ser humano, que é São Lucas. E, por fim, o que era semelhante a uma águia a voar, que é o Evangelho de São João. Por que esses seres vivos? Por que esses 4? Porque esses 4 são os que falam de Jesus, os que descrevem Jesus. São os livros santos, santíssimos, pelos quais nós temos acesso ao Senhor. Então eles estão ali guardando o Senhor, porque são a manifestação desse grande ser vivo que está no trono e que louva e que é louvado. Então a tradição sempre viu nesses 4 seres vivos os evangelistas por isso, porque eles dão glória e eles demonstram o Senhor Jesus a todos. É a tradição da Santa Igreja. Aqui a gente não tem, mas na palavra, no ambão, costuma ter mesmo essas imagens desses seres vivos.
Vamos deixar para o próximo encontro, nós temos ainda muita leitura para o próximo encontro, então nós leremos o capítulo 5 em diante. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permitam-me conceder a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.